Bandidos fazem arrastão em prédios comerciais de São Paulo. Acusado de estupro de crianças diz que é inocente. Relatório aponta abusos constantes na Faculdade de Medicina da USP. Sem teto invade prédio destinado a sem teto. A Santa Casa suspende 25 tipos de exames de decisão de laboratório do hospital e inclui a verificação de anemia a nível de colesterol. Vaticano confirma excomunhão de padre. Vaticano confirma a excomunhão de padre e daqui a pouco também comentamos. Você sabe que um avião vai cair na Avenida Paulista? Nós estamos começando mais uma edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela sua AltV, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras e as quintas-feiras a partir das 20 horas e excepcionalmente hoje segunda-feira, por motivos técnicos e de agenda. Estamos recebendo aqui com muita honra, aqui à minha esquerda, o doutor Rogério Ribeiro Celino, ele que é professor universitário e advogado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e seja muito bem-vindo, doutor Rogério. Eu que agradeço, Haroldo, mais uma vez poder participar desse programa, estar aqui ao seu lado, ao lado do Dr. Carbone, podendo discutir aí as questões como já fizemos aí nos dias anteriores. É um prazer estar novamente aqui participando desse programa. E daqui a pouquinho, a agência suspende a venda de 65 planos de saúde com problemas, com a participação especial da doutora Adriana Leocádio, que explica como você deve proceder. Inclusive, vou até citar um caso específico meu e daqui a pouco ela responde a você. À esquerda do doutor Rogério, ele que é o mentor do programa, ele que foi o organizador de todo esse programa diferenciado pela televisão, pela internet, doutor Ângelo Carbone, muito boa noite. Mais uma vez, eu fico agradecido de estar apresentando o seu programa, doutor Carbone. Haroldo, faz uma semana que não te vejo, estou com saudade. Doutor Rogério também, ele não liga, não fala nada, doutor Rogério é fogo. Eu estou esperando os alunos do Rogério aqui para a gente fazer um queima aqui de pergunta. Então, vamos ver se traz logo a turma da onde que é, da Uninove? Da Universidade Uninove é 10, né? Então, traz todo mundo. Vamos trazer 20. A doutora Adriana é um gênio. Ela vai falar para vocês aqui, vocês vão ficar impressionados. Tudo dobra. Tudo que é convênio, nossa, ela frita todo mundo. Vocês vão adorar as liminares que essa mulher arruma. Essa doutora é fantástica. Aliás, por falar nisso, eu particularmente pedi autorização ao doutor Carbone para trazê-la. Daqui a pouco ela vai estar ao vivo aqui conversando com você, internauta. E já anote aí, você pode fazer a sua pergunta pelo chat aqui da AltV, ou então pelo telefone 5052-6622, em qualquer lugar do país. Basta você discar 0 operadora 11 5052-6622 e você faça a sua pergunta, porque esse que vos fala está passando exatamente por esse problema. Acabei de completar 59 anos, é a primeira vez que eu falo a minha idade real ao vivo, 59 anos, sou de 1955, de 1º de setembro, e fiquei completamente assustado, doutor Carbone, porque o meu plano de saúde, que por uma questão de ética, e eu não vou dizer o nome, mas de R$ 1.200, gente, passou para R$ 1.900. Porque completei 59 anos e depois a doutora vai explicar o porquê que eles fazem isso, porque parece que depois daí não pode aumentar mais. E depois, no mês seguinte, doutor Carbone e doutor Rogério, eu ainda tive mais, acho que 18%, ou seja, de 1.200 foi para R$ 2.334. Você que está me acompanhando agora, você também está passando pelo mesmo problema? Anote aí, 0 operadora 11 em qualquer lugar do país que você esteja. 0 operadora 11 5052 6622. Faça a sua pergunta ou então pelo chat, porque daqui a pouco ela responde. Quer fazer uma observação? O que eu quero observar é o seguinte: o nosso SUS é um lixo. O nosso governo não investiu nada, só levou o dinheiro. Eu me lembro do Adib Jatin, né, aquele grande médico, que ele bolou um esquema para aquele imposto do cheque que era destinado à saúde. Se tivesse entrado essa grana toda aqui, todo brasileiro tinha o mesmo direito de tratar do câncer como
como a Dilma fez ou como o Lula fez, com melhores hospitais, com melhores padrões, com melhores maquinários, com maiores procedimentos. Mas, na verdade, eles não investiram coisa nenhuma. E ainda deram para esses safados dessa turma aí, dos convênios, que essa turma é uma máfia. O que eles fazem? Eles chupam todo o dinheiro que o povo tem. E quando chega na hora de que você está ficando mais idoso, não é que nem o Haroldo que está inteirão aí, mas tem uns caras aí já com 59 anos, está meio batido e tudo mais, estão pensando na aposentadoria, vem uma paulada dessa daí, quando o reajuste da aposentadoria é 5%. É muito triste. E eu falo para você, Haroldo, se você não fizer isso agora, você não vai fazer isso nunca mais. Então tem de fazer, tem de bater de frente. Porque sabe o que eles querem? Eles querem receber 20, 30 anos do Haroldo, depois quando chega nos 59 anos, ele quer largar a mão, porque aí tem a possibilidade de dar prejuízo. E eles não querem prejuízo. Aí, o diretor do programa já está me informando aqui, o diretor já está me informando que já estão chegando perguntas a respeito dessa situação, em que não só a doutora Adriana vai comentar, mas como também o doutor Rogério e também o doutor Carboni vão poder comentar. Mas eu quero fazer um parênteses. Eu me sinto completamente aviltado, é uma situação de desrespeito. Eu acho, inclusive, que é uma forma de simplesmente dizer o seguinte: bom, enquanto você tinha saúde, você nos deu lucro. Agora que você pode começar a ter algumas doenças crônicas, sai fora, entendeu? E justamente no momento em que a gente passa a ganhar menos. Mas daqui a pouquinho nós vamos debater esse assunto a fundo, porque agora também, com todo o respeito, você sabe que nós temos aqui um dos maiores advogados criminalistas do estado de São Paulo, do Brasil, também um grande professor universitário, um grande advogado, e que nós temos também um momento em que a gente sempre faz uma brincadeira, com todo respeito, o momento da fofoca do Carboni. E ele vai explicar esse negócio que vai cair um avião na Avenida Paulista. E eu já quero saber onde é que é, porque eu estou sabendo aqui pelo pessoal do estúdio que já tem gente, inclusive, que vai cair fora. Diz que o prédio vai estar vazio esse dia. E parece que o cidadão, que eu também prefiro não citar o nome, diz que até colocou e registrou em cartório, entendeu? E que na minha opinião, eu acho que se esse avião não cair, ele é que devia cair. Ele é que devia cair, porque criar uma situação de conflito, gente, De porque pânico, me desculpe, eu não acredito, para mim isso é uma obra de um charlatanismo muito grande, entendeu? Mas acaba criando, principalmente nas pessoas sugestionadas, o doutor Rogério, uma situação de pânico. E o indivíduo desse, na minha opinião, ele deve responder. Doutor Rogério e doutor Carboni, quem quiser, primeiramente aí, está dando o seu parecer a essa situação. O nosso convidado especial, doutor Rogério, o senhor que é professor universitário, o senhor ficaria no prédio, o senhor também sairia do prédio, ou até podemos fazer um desafio. Eu vou fazer até um desafio. Convidar o doutor Carboni, o senhor e a doutora Adriana, que tal nós fazermos um churrasco na cobertura? Eu não vou, não. Eu adoraria, mas tenho compromissos profissionais, não posso participar nesse Ou eu vou sozinho no churrasco? Como é que vai ficar os 500 alunos dele? Então, doutor Rogério, participar. Mas, diz que o cidadão registrou em cartório. Está registrado. A premonição dele. Isso. Está Que dia vai registrado ser, em doutor cartório. Rogério? Que dia vai ser isso? É dia? Dia 26. Aliás, ó, Dia o 26, diretor. quarta-feira. Desculpa, doutor Rogério. Desculpe. Nós temos um vídeo, vamos mostrar um vídeo, e o doutor Rogério, na sequência, comenta, e o doutor Carboni também, a respeito do avião, ô diretor? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Vou fazer uma pergunta aqui que chegou da Rafaela. Juscelino, um artigo seu na internet diz que você prevê que no dia 26/11/2014 vai cair um avião na Avenida Paulista. Primeiro ela quer saber se isso é verdade. Se for verdade, você pode detalhar um pouco mais esse acontecimento? É verdade. Dia 26 de novembro de 2014, nós temos um risco de cair um avião na Avenida Paulista. Isso já foi enviado carta para a empresa, a empresa aérea que está envolvida, que infelizmente eu não posso citar o nome, Sim. por questões jurídicas, e o nome do prédio que também pode se chocar. É um avião que vai sair de Congonhas, vamos colocar em torno para as pessoas entenderem que às vezes a aeronave atrasa, em torno das 9 horas. Nosso projeto, da manhã. O nosso projeto não é que isso ocorra, e sim ao contrário, que não ocorra como foi feito dia 29 de outubro de 2007, a TAM tirou
o avião. Não caiu. Tá aí, ele confirma, põe a cara a tapa, dia 26, às 9 horas da manhã, cai um avião aí nas imediações da Avenida Paulista. Aliás, esse cidadão não é a primeira vez que esse cidadão age desta forma. Ele age desta forma. E algumas vezes, eu não vou negar, que ele acertou, mas o que não se sabe, se ele acertou através de um documento registrado antes ou depois do fato, porque depois de um fato é muito fácil você dizer, olha, eu previ, tá vendo, eu acertei. Aliás, quer acertar? Na minha opinião, me desculpe, internauta, quer acertar? Olha, hoje nós estamos no dia 24, né? 24 de novembro. Vocês querem apostar como até o final do ano morre uma pessoa importante? Mas não é premonição. Eu digo, mas vai morrer uma pessoa importante. Querem apostar como vai acontecer algum fato trágico até o final do ano? Isso é óbvio que vai acontecer, doutor Rogério, diante do número de pessoas importantes. Lógico que alguém importante há de morrer até o final do ano. Evidentemente que algum acidente, doutor Carbone, há de acontecer. Então, isso não é premonição, isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Como é que o senhor vê tudo isso, doutor Rogério? Mas na verdade, nós pudemos observar aí o seguinte, ele não disse que vai acontecer, pode vir a acontecer. Nós notificamos a empresa para que tome as providências para que não aconteça. Quer dizer, se não acontecer, olha, está vendo? A empresa tomou as providências, não aconteceu porque eu orientei. Se acontecer, está vendo? Olha, eu disse que ia acontecer. Então fica no campo de 50% para cada lado. Gostei da sua explicação. Mas ele coloca lá, olha. Ou seja, de qualquer forma, eu estou sempre certo. Ele tem uma boa saída, né? Porque se realmente existir premonição, se isto realmente alguém tem, aliás, de forma ecumênica, eu até diria o seguinte, a Bíblia fala várias vezes em sonhos premonitórios, né? A Bíblia fala, não vamos discutir qual a bandeira, qual a doutrina. Então, eu acho que faz sentido o que o senhor está falando, né? Se não acontecer nada, ele vai dizer, não aconteceu porque eu avisei e a companhia tomou as providências. E na sua opinião, posso perguntar? Pois não, pode perguntar. Fica mais perto de uma premonição ou fica um pouco mais perto de um sensacionalismo? Eu acho que fica mais próximo de um prognóstico. Né? Ele está aí numa situação, 50% para cada chance. Mas não é 50%, não é. Se ele falasse que ia cair na Paulista inteira, mas ele está dando o endereço do prédio, o local certo, para isso que é estranho. Então ele está trazendo medo. Tem gente que mora lá. Não sei, dia 26 que daqui cai. Quarta-feira. Então, é estranho isso daqui. Agora, se efetivamente ele teve assim uma visão divina, assim, que eu duvido, pode acontecer, mas se não der certo, companheiro, segura, porque tem crime aí que você está cometendo aí. Eu acho que o cara que sabe de verdade, ele manda avisar as autoridades, manda tudo, mas não vai aparecer na TV. Não é normal isso aqui. Olha, essa colocação... Não há necessidade disso. Desculpe interromper, mas essa colocação do Dr. Carbone foi precisa e era exatamente o que eu ia dizer. Se realmente existe premonição, e eu não estou afirmando como psicólogo, estou falando como apresentador, para que vocês aí que gostam de me acompanhar no Conselho Regional de Ética de Psicologia, não estou dando aqui um parecer de um psicólogo não, de um cidadão. Se realmente existe premonição, essa premonição seria algo divino, e exatamente como o Dr. Carbone falou, o indivíduo de bem, na minha opinião, que parece que vai também com a opinião do Dr. Carbone, a pessoa faria esse aviso no anonimato. E não desta forma, colocando em público, para que, como dizer assim, olha, daí para diante, quem quiser saber alguma coisa da sua vida ou do futuro, eu existo. Né? Eu tenho a impressão que realmente, se esse fenômeno ele existe e as pessoas que possuem, isso deve ser feito de uma forma simples e anônima, para justamente não causar o que o senhor falou, doutor Carbone, um tumulto na população e que, de certa forma,
muitas pessoas são sugestionadas, doutor Rogério, e eu tenho a há a impressão menor que pode dúvida. criar... Doutor que pode Rogério, criar, doutor sim, Haroldo, eu estou preocupado com uma coisa também. Nós fomos nós três. nós lá. já estamos combinando, Olha, e eu topo. é, O diretor, também. Nós vamos ficar esperando. O internauta, o diretor aqui está fazendo uma proposta para que eu faça uma externa na quarta-feira no prédio. Eu me proponho a fazer e me proponho a fazer um churrasco na cobertura, nem que seja sozinho. Mas olha, uma coisa que eu estou preocupado é o seguinte, a gente está sabendo que tem muito ladrão que estão entrando em prédio comercial, estão roubando tudo. Foram entrar na casa do meu irmão, levaram tudo de caminhão. Agora, esse sujeito fala um negócio desse, a turma pode largar a mão, sair fora do prédio, entra uma gangue lá de 20, 30 pessoas, rouba tudo. E ele está, com essa dica que ele está dando aqui, que não vai cair avião coisa nenhuma, ele está dando uma situação de permissibilidade para ladrões invadirem. Ele tem que pensar muito bem no que ele está fazendo. E eu fico mais preocupado com esses programecos que põem uma pessoa dessa para falar, porque eles estão trazendo o medo. É como se a gente falasse que o mundo vai acabar por um avião cair em cima de um prédio na Paulista, vai acabar quase tudo lá. Vai morrer muita gente, tem muita gente que mora lá. Não é normal o que um cara está fazendo. Agora, eu não entendo porque a polícia já não dá numa cana nele e ele espera preso o avião cair. Se vai cair Agora, doutor Rogério... Parece que não é rota de avião. Não é rota de avião, claro que não, nunca foi, é esquisito. Sabe que parece que vão desviar aquela turma lá dos americanos e vão trazer para cá, não é normal, não é? De Deus, é. Não, mas até que faria sentido, porque justamente por não ser rota, mostraria que o avião já estava com problemas Mas, antes da Haroldo, tem colisão. uma pegadinha, já que nós estamos no momento, né? Tem uma pegadinha. Eu andava. Você lembra daqueles aviãozinhos que ficava. Oh, você lembra? De manipulação? Um aviãozinho esse, bonitinho, você montava sim, assim. sim, Meu pai lógico. fazia para mim, você também, você chegou a ver, eu acho que você tinha. Os aeroplanos lá. Ele parece aquele cara mofadinho, eu tenho certeza que ele tinha um aviãozinho daquele. Agora, ele não falou avião, mas não falou o tamanho do avião. Quer dizer, é capaz que ele larga um aviãozinho daquele lá, pum, cai, é desse tamanho o avião, vocês já viram? Sim, e aí ele sai numa boa. Haroldo, tem alguma pegada nisso daí? Eu não sei o que vai acontecer. Quando você vai na Paulista, no domingo, tem um cara que imita o Elvis Presley, tem outro que é o Mick Jagger, aquele que dança. Alguma coisa tem de jogada nisso daí, porque está trazendo muita atenção para um local definido. Isso que estranha. É gozado, eu não sei o que é. Realmente, Olha, tem algo de estranho. Né? Se vai Pra ele cair, colocar se vai cair, pode jogar, diretor, vocês estão vendo aí, não deu. Tenta jogar aqui, porque se Traz vai, aqui, se traz vai aqui. cair na Paulista, É. eu não sei, mas que já tem um Boeing aqui chegando por perto, só que o diretor está jogando o avião não chega aqui diante Não das tem força câmeras na aqui. turbina. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Carbone. Pode trazer aqui. Nossa, isso parece um jumbo. Isso Esse aqui é o parece avião um do jumbo. Ó. diretor. Agora também tem isso, né? Existe cara que é tão cara de pau que é capaz de chegar e falar, eu falei que ia cair um avião, mas não disse que era de papel. É. Pode ser que ele esteja fazendo isso. seria Né? Natal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os doutores aí, saindo um pouco e pedindo desculpa ao internauta que está nos acompanhando pela brincadeira aí, porque me parece hilário isso. Ele pode ser Pode ser processado, sim, processado claro, de claro. alguma forma? Pode ser processado. O doutor Carbone já colocou aqui no campo da penal, toda a conduta da pessoa traz responsabilidades civis e criminais. Ele está colocando a população em pânico. Ele está causando ou alertando a população para um caos. Os mais sugestionados não vão trabalhar. Não vai, claro. E fica tudo lá largado. Tem medo, é normal isso aqui. Agora imagina. Doutor Carbone também concorda? Ele pode ser também. Não, Ele pode ser eu acho que processado. aí é pior que charlatanismo, é pior, olha, falsa informação de crime, porque ele está dizendo que vai cair um avião lá. Não cai nada, é crime o que ele está falando. Eu acho que ele devia ser preso já. Não estou brincando, não. Agora eu não entendo por que eles estão fazendo isso. Doutor Carbone, há alguns anos, eu estava num programa de televisão num sábado. E enquanto eu não estava no ar, doutor Rogério, eu estava no meu camarim, esperando a minha pauta para entrar nesse programa no sábado, e eu assisti um charlatão falando na TV Bandeirantes, num programa
num programa muito bom, num programa respeitado, com uma apresentadora respeitada na TV Bandeirantes. E esse charlatão, ele disse assim: olha, vocês que gostam do rei Roberto Carlos, comprem os CDs o mais rápido possível e assistam os shows o mais rápido possível. Ele deixou claro que o rei não ia viver muito. E o Roberto Carlos, como ele mesmo já disse várias vezes, tem o transtorno obsessivo compulsivo, que geralmente também está associado a um pouco de depressão. E essas pessoas tendem, não estou afirmando, muito menos ao querido Roberto Carlos, não estou afirmando, mas essas pessoas tendem a ser sugestionadas. Não estou dizendo que seja o caso do Roberto Carlos. Tanto é que no mesmo dia eu falei, gente, agora há pouco tinha um charlatão numa outra emissora, entendeu? Charlatão mesmo, porque o rei está aí. Isso já faz mais de 7 anos e o rei está aí vivo, com saúde, sabe? Aí, graças a Deus que esse charlatão nunca mais apareceu em nenhuma emissora de televisão. E deveria, na minha opinião, sofrer uma grande pena, entendeu? Porque o rei, com certeza, é uma pessoa abençoada, Roberto Carlos é uma pessoa religiosa, mas meu questionamento, a minha pergunta é a respeito da irresponsabilidade de quem faz uma afirmação dessa, sem levar em consideração que uma pessoa pode adoecer por sugestão. Mas, Haroldo, veja bem, o problema é o seguinte, e aquele executivo que não tem opção, que tem que viajar nesse horário? Não se sabe qual voo, de onde vem, para onde vai. Acho que vai sair aí, pela colocação, sairia de Congonhas. E esse executivo que não tem... Ele falou até a marca do avião. Pois é, então, e esse ele quer executivo acabar que com a não tem- empresa. que não tem opção, ele tem que embarcar. Ele vai embarcar tranquilamente, vai ser uma viagem não vai. tranquila, ele vai para uma reunião de negócios com paz de espírito. Agora, doutor Rogério, aliás, eu vou fazer essa pergunta para o senhor, muito embora o doutor Carbone também vai dar a opinião dele. Eu conheço o doutor Carbone não só de programas de televisão, mas como advogado, mas eu tenho certeza que ele, que é o mentor desse programa, ele que criou essa forma diferente de fazer televisão pela internet, eu duvido que o senhor, doutor Ângelo Carbone, traria um indivíduo desse para falar tal tolice dessa no seu programa. Traria? Eu daria para escrachar. Ele punha aqui no meio, aqui no coitado do nosso grande amigo aqui, e a gente começava a malhar o bicho Pois e é, trazia ainda bem que depois não é. o doutor Rogério, e ele já começava o Rogério a dizer as ações que a gente podia meter contra ele. Agora, vocês têm que pensar o seguinte, ó, é muita história. Agora eles querem aparecer. Agora, um programa que põe um lixo desse no ar, é porque não tem o que falar, Haroldo. E outra coisa, ele está trazendo o caos, está trazendo o medo, dá medo. É terrível uma situação dessa. O que foi, diretor? Está dando tiro aqui? Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Essa aqui é uma televisão diferente. Mas deixa eu contar uma coisa O para você. diretor fica Olha, balbuciando e ele acha que eu faço Olha, leitura labial. o meu pai... Escreve aí, diretor. o porque eu meu não pai tô- sempre falava o Tem seguinte... pergunta no chat, é isso? Tem? Tem pergunta no chat. Tem No vídeo, pergunta nós no vamos entrar. vídeo. Mas no pera, vídeo. mas eu quero um minutinho só. Então vai lá, doutor. Quando a gente Carbone. fala dessas premonições, essas coisas todas, minha avó, ela olhava sempre e falava assim, olha, quando descer um urubu no teu telhado, antigamente era só casa, né? Vai morrer alguém. Vocês lembram disso ou não? Não é do meu tempo. Tá bom, mas é do meu. Aí ela falava isso, todo mundo ficava de olhar espantado, não sei o Chamou que nós e de tal. velho, hein? Um dia pegou e desceu um urubu em cima do telhado da casa do meu pai. Ele ficou apavorado. Aí minha avó falou, vai morrer alguém. Ela falou em italiano ainda, sabe, aquele dialeto. Todo mundo Madonna. desesperado, tudo. Aí eu olhei, aí começaram a falar em trabalho, em vela, e não sei o quê, para não acontecer nada. Eu olhei pro urubu lá em cima, coitado, estava com o pé machucado. Fui lá, catei ele, arrumei o pé dele, levei ele longe, soltei. Olha aí, não morreu ninguém. E o urubu está vivo. Ainda salvou o urubu, né? Ainda salvou o urubu. O Urubu veio pedir ajuda. Nós Tadinho. temos pergunta aí no vídeo, Vai. mas você também pode participar aqui pelo 5052 6622, fazendo sua pergunta para mim, para o doutor Carbone, para o doutor Rogério. Nós estamos aqui à sua disposição. E daqui a pouco também a doutora, Doutora Adriana, especializada, ela vai queimar tudo aqui. ela Nossa vai Senhora. falar de planos de saúde. Os planos de saúde ficam Daqui a de cabelo em pouquinho, pé quando vê as A liminadas dela. doutora Adriana Leocádio aqui ao vivo. Antes, Agora- vamos a uma pergunta aí do internauta que tem aí no vídeo. Vamos lá. Boa noite, doutor Carbone. Boa noite, doutor Haroldo Lopes.
Eu sempre assisto ao TV e eu tenho uma curiosidade hoje para estar mandando uma pergunta, especificamente hoje para estar mandando para o programa. E eu gostaria de saber, já que nós vivemos numa sociedade onde a homofobia ela é muito grande e ocorre com muita frequência nas grandes cidades, eu gostaria de saber o que um homossexual deve estar fazendo juridicamente quando ele é agredido na rua, já que a homofobia ainda não é um crime institucional. Eu gostaria de saber quais são os direitos que esse homossexual ou que essa lésbica, esse gay em si, quem ele deve estar procurando, um advogado, a polícia, abrindo um boletim de ocorrência, o que deve ser feito nesses casos. Ô, Luiz Alan, Obrigado. eu vou responder para você, justamente porque eu vi. Primeiro, o Haroldo está mandando um abraço para você e agradece também, um abraço que você mandou para ele e para mim. Mas, na verdade, o que a gente sente de verdade, a gente anda na Paulista, eu andei domingo agora na Paulista. A meninada que anda lá, homem com homem, mulher com mulher, é problema deles, cada um tem a sua opção lá. Eles estão escrachados na rua. E a gente está notando que não se limita ao escracho, agora eles agridem, matam, por nada. E a preocupação que a gente tem, Luiz Alan, você falou bem, o que deve fazer? Bom, o que deve fazer é fazer um boletim de ocorrência, é lesão corporal, mas eu acho que isso é muito passivo. Luiz Alan, eu vejo tanto gay aqui que faz academia, eu faço com cara, a gente luta judô, tem cara muito mais forte que eu, a opção dele é gay, e daí? Por que vocês não andam enturmados? Por que na hora que vem um marginal desse, ou um grupo de marginal desse, aí, uns vagabundos que vêm agredir os outros, por que vocês não dão a resposta, dão um revide? É legítima limpeza para mim. Agora, vocês vão ficar esperando ser agredidos, vocês vão esperando ser mortos para depois reclamar, ou a família reclamar? Vocês têm, olha, se o governo tirou da gente o armamento, se a gente não tem condição de se armar, mas você tem condição de fazer uma ginástica, de fazer um exercício, de fazer uma luta, pô, vai fazer judô. Eu desde criança faço judô, vem bater em mim, eu já tenho idade, mas não é assim não. Agora, o que eu acho é essa passividade. Então, duas coisas que eu acho importantes, Luiz Alan. Primeiro, tem muito cara que fica lá se beijando. Eu não estou falando só homem com homem, é mulher com mulher, e também mulher com homem. Mas não precisa se mostrar. A gente já falou isso no programa passado, que a gente tem que se limitar isso aqui entre quatro paredes. Dar um beijinho, um abraço, é normal. Agora, esse negócio de ficar se agarrando aí, é esquisito. A gente falou até dentro do ônibus, né? Foi a semana passada que a gente falou isso. Mas o que eu acho de verdade é que, primeiro, não anda sozinho, anda sempre em grupo. 2, 3, 4. Pô, na Paulista lá anda em 10. Eu quero ver esses cretinos virem atacar vocês. E outra coisa, existe o direito de se defender. Se vem um sujeito agredir, vocês estão em 10, lá dá um pau nele. Não é normal isso aqui. Se não tem polícia, se não tem segurança, se a gente não tem nada e vem um marginal do nada agredir você, você vai ficar impassível? Você tem que se defender. Poxa, qual pai que vê o filho lá apanhando vai ficar quieto? Então você também não tem de ficar quieto, Carboni, o senhor falou em lutas marciais, uma série isso de mesmo. coisas. E eu queria que o doutor Rogério fizesse uma complementação, ele que também é advogado e professor universitário, porque eu não sou advogado, mas a gente está sempre aprendendo aqui com os grandes profissionais que compõem essa tribuna. O artigo 5º da Constituição é claro quando diz que a lei é igual para todos, Sem dúvida. independente de gênero, masculino e feminino, independente de crédulo, independente de raça, sexo e tudo mais. Quer dizer que, eu não sei, eu vou me defender com as próprias mãos, através de um judô, através de um karatê, ou será que isso é obrigação de que a Constituição seja cumprida? Não tem, gente, não tem. Mas se ele não vai tem, falar o que está na Constituição. eu vou subir a rampa do Planalto e eu vou subir a rampa do Planalto e vou aplicar golpes de judô para que a lei seja cumprida. Rogério, eu vejo, o cara está passando na rua, ele não fez nada. Vem um dar uma facada nele, vem um dar uma paulada.
Não é normal o que estão fazendo. Não é contra os gays que estão fazendo. É contra a cabeça desumana dessa gente. Sabe o que parece para mim? Essa turma que faz isso parece aqueles nazistas do passado que iam lá e queriam prejudicar determinada raça. Eu até concordo é com o estranho senhor. isso daqui. Eu até concordo com o senhor, mas a lei tem que ser cumprida. Mas cumprida como? Depois você vai reclamar? A lei tem que ser coitado cumprida. vai lá no fim de semana, não tá passeando na recentemente, Paulista, toma um pau e vai o fazer mapa exame da de violência papeleta. trouxe que nós temos atualmente, para cada 100 mil brasileiros, nós temos 25 homicídios. Só que no Chile, são 3 homicídios para cada 100 mil chilenos. Ou seja, o que acontece? Acontece que lá a lei é cumprida, lá existe punição, e a impressão que eu tenho é que aqui não tem, inclusive no caso em que o rapaz acaba de perguntar, que a orientação sexual dele não é respeitada. Ou mas seja, tem uma coisa, ele ó. vive numa democracia Mas ou ele vive aqui num... Então, colocando as coisas aqui nos devidos lugares, eu acho que nós precisamos estabelecer 2 paralelos aqui. Eu concordo com o Dr. Carboni quando ele coloca o seguinte: olha, não há necessidade de uma exposição que avilta a outra pessoa quando começa com se agarrar, essas coisas. Realmente não há necessidade disso, porque aí você transcende, você ultrapassa. A semana passada nós tivemos uma agressão de um casal homofóbico, ou homofóbico não, de um casal homoafetivo dentro do metrô, justamente porque eles estavam praticando atos libidinosos, atos... Mas aí será que atentavam estava mesmo? contra- Será que estava Não, mesmo? não sei. São 2 coitados que estão lá de mão dada. Eu vou falar para Não, você. não há problema é que o nenhum, mundo é doutor, muito ruim. em andar. É muito ruim. Doutor Não, Rogério, e outra conta para coisa, eles. né? Não Conta para eles, importa, doutor Rogério. o mais importante Qual, não é que eles qual é a sejam ação indenizatória que cabe para eles? Porque a gente homoafetivos. está Qualquer falando aqui pessoa... em processo criminal, está falando em defesa, e o senhor é processualista. Então, Sim. conta para ele o direito que eles têm de um sujeito chegar lá e dar uma porrada na cara dele. Vamos ser franco aqui. Fala para, além dele fazer o BO, além dele de processar o sujeito, o que cabe para ele na esfera civil? Na esfera civil, cabe uma ação de indenização, uma ação de reparação de danos. Você vai cobrar o dano material, tudo que você teve de despesa com todo o seu tratamento, e ainda vai cobrar dano moral. Doutor Porque Rogério, isso fere tá bom. fere a moral. No dano material, vamos imaginar que houve uma cicatriz no rosto dele e que ele vai ter que fazer um tratamento, vai ter que fazer diversas cirurgias, mais o Sim. tratamento. Essa pessoa que agrediu, ou essas pessoas que agrediram, vão ser responsáveis por tudo isso? São responsáveis pelo pagamento da Olha indenização. que maravilha. Isso Quer não é dizer, eu não estou falando que é maravilha, mas a agressão tua, pelo que o doutor Rogério está falando, ela não fica limitada a uma ação penal ou a um acordinho lá de uma cesta básica. O doutor Rogério está falando numa ação de danos materiais, de danos morais, e ela pode ser, assim, ela pode ter um caráter até definitivo, defendendo todo tipo de agressão. Agora fala, doutor Rogério, conta como é que ele tem de fazer isso daqui, explica para ele. Ele vai procurar o Poder Judiciário, vai procurar um advogado, vai ingressar com uma ação, vai pedir a sua reparação de danos. Processualmente, a outra parte ainda vai ser citada, vai ter que esperar, vai ser chamada no Poder Judiciário, vai responder, vai apresentar a sua defesa e o juiz vai decidir. Comprovado que houve realmente uma conduta que gerou esse dano para você, ou esse dano moral, ou um sentimento que lhe menosprezou diante da sociedade, que é o dano moral, o juiz vai condenar a pagar uma indenização. Doutor Rogério, e se ele tiver problema de ordem psicológica? Eu queria que o doutor Haroldo falasse sobre o problema psicológico e eu queria saber se ele é obrigado a pagar também a parte do psicólogo, do psiquiatra, numa situação de agressão dessa. Bom, essa parte de pagar, quem responde é o doutor Rogério, porque, volto a repetir, eu não sou advogado. O que eu gostaria de dizer é que o que me deixa chocado é que sempre fica focado a relação homoafetiva. E eu acho que toda pessoa que tem princípios, toda pessoa que tem um bom senso, ela sabe que o ato sexual com amor é muito gostoso, mas sem amor também é bom, e com amor ou sem amor existe um local apropriado que se chama intimidade, tanto para homossexuais como para heterossexuais, bissexuais, menor dúvida. seja lá
qual for a orientação da pessoa. Eu acho que é isso que deve se mostrar. Sexo é bom. Existem pessoas que têm preferências diferentes. Assim como uma pessoa escreve com a mão direita, antigamente obrigava-se uma criança que escrevia com a mão esquerda a escrever com a mão direita. A professora trocava de mão, obrigava que você escrevesse. E hoje nós sabemos que o mais importante é escrever. Eu diria a mesma coisa da sexualidade. Eu acho que o indivíduo, ele tem prazer, a vida deu a nós o presente do orgasmo, do prazer. E você deve trabalhar com isso na intimidade, com uma pessoa que você gosta e que tenha reciprocidade, e desde que não haja dor nem ferimentos, seja feliz e, como dizia a nossa antiga Aracide Almeida, estamos conversados. Haroldo, mas tem uma coisa importante também que a gente deixou de falar. Você não pode aceitar uma agressão de graça. Eu entendo o seguinte, olha, eu falo para vocês... Nenhuma agressão a gente pode aceitar. E outra coisa, a gente fala, é mais focado na parte homossexual lá, mas é qualquer um. Eu tenho certeza que passa um sujeito na rua lá, uma mulher na rua, sei lá, eles agridem gratuitamente. Pode ser que pegaram um casal de gay, mas poderia pegar qualquer um. Eu digo para vocês o seguinte, olha, vamos fazer luta marcial. Não tem idade para isso, eu sou mais novo que o Haroldo, mas eu faço desde criança. E outra coisa, a minha professora, um dia desse eu vou trazer a professora de judô aqui. Eu duvido que alguém faz alguma coisa dessa nela. Carbone, mas tem que se Dr. defender, Carbone, Haroldo. Não é normal. Nós estamos falando de agressão homoafetiva, mas nós sabemos, por exemplo, que o número de estupro, que não deixa de ser uma violência enorme, Mas não a gente só, tá vendo aqui não isso só aqui. emocional, mas uma violência também física, né? É muito maior do que um número de agressões Haroldo, a tem homossexuais. estupro. Agora, eu não posso dar uma resposta, eu não acho que é a melhor... não, nós vamos falar assim, melhor vamos esperar a resposta pro polícia internauta chegar, você dizer o apanha seguinte, e você olha, vai lá. Você é mulher, Eu discordo. vá fazer É um isso judô, mesmo, tem de fazer vai mesmo. fazer tem um de tai fazer. chi chuan. E vai pra se que quando- defender. Não, eu acho que o Estado... Vem um safado no estuprador Estado- lá, ele tem que tomar um cacete, segurança- você não tem de matar. a Gente, segurança- eu discordo. Doutor Carbone, Olha, vocês vão a esperar segurança é que obrigação do segurança? Estado. Que segurança nenhuma. A segurança é obrigação sabe do o que eu vou Estado. fazer? Eu vou lá e morreu meu parente lá, eu vou levar ele no ML lá e depois eu vou fazer um BO. Que BO, caramba. Vem cá, vem agredir, coloco eles aqui têm pro que tomar Dr. um Carbone. pau. Eu Quem é que... A segurança é obrigação do Estado. Pode fazer, pode fazer. Eu vou fazer o papel aqui do Haroldo e vou colocar aqui para mim. Haroldo é bonzinho. Você vai chamar o quê, Haroldo? Pelo amor de Deus. O Haroldo, olha, encheu ele, o cara enche de porrada e vem com essa história aqui. Dr. Haroldo, vocês não Carbone, conhecem o alguém me Haroldo encheu de ainda. porrada? Não, você dá. Pelo amor de Deus. Se alguém falar mal, vem te infernizar, Haroldo, de graça. Não é normal. Olha, vai na Paulista, vocês devem ir. Eu fui lá ver ontem, eu fiquei impressionado do jeito que eles tratam a criançada que está passando. Os caras vêm de mão dada, mas e daí? E daí? Qual é o problema? E por que tem que agredir os caras? Eles têm que sair da calçada para andar, não é normal. A polícia não faz nada. Parece que eles não gostam também. Parece que eles odeiam todo mundo. E se tem polícia. Agora, o que eu digo é o seguinte, por que eu vou esperar ser agredido para abrir um BO? Eu duvido que o Haroldo não ia se defender. Eu duvido o senhor também. Não, As tuas evidentemente. crianças, vê um cretino Evidentemente lá, que você a mete gente- a mão no meio da orelha de um Mas a sujeito questão desse. que eu coloco, doutor Carbone, é o seguinte: se nós adotarmos isto como regra, o que o doutor Carbone está colocando, nós não corremos o risco de retrocedermos na sociedade e cairmos Eu acho que é legítima defesa. da vingança Não, privada, eu não sei. com a justiça pelas próprias mãos. Mas que justiça? Exatamente. Nós não temos Eu coloco justiça aqui, nenhuma. exatamente. Olha, vocês E aí, dois também- estão aqui, nós eu também duvido. compartilhamos. Nós estaríamos gerando caos. Eu entendi o seu raciocínio, que eu acho que é uma reação normal. É uma reação normal de quem tem a sua invasão, tanto no emocional como também a invasão física, que é você apanhar. É uma invasão. De graça, sem né? nada, você não Então, fez nada. eu acho que é uma reação tem que ser normal. impelido, não É tem uma, a menor é dúvida. uma reação normal você reagir, como aconteceu no caso na Avenida Paulista, daqueles, acho que eram 2, 3 homossexuais, que vinham andando numa boa, e um babaca de um garoto lá pegou uma lâmpada dessas. Aí deu na lâmpadas, cabeça sabe? dele, eu via, nós Mas estávamos o juntos. rapaz, eu vi. o rapaz que me parece que era homossexual, ele reagiu. É lógico que essa é uma reação esperada do ser humano. Você apanhou, reagir até instintivamente, mas isso não retira
o direito e o dever de você que foi agredido, independente de ser homo, hétero, bi, você fazer um boletim de ocorrência, porque ninguém tem o direito de agredir ninguém. É isso que tem que ficar claro. E a segurança, a lei, o cumprimento das leis, isso é público, notório e é dever do cidadão, é dever do Estado zelar por isso. Olha, Então, eu acho que o que o doutor Rogério falou faz muito sentido. O perigo é que daqui a pouco nós estaremos fazendo justiça com as próprias mãos e o judiciário, que deveria fazer justiça, né, entra em recesso. E corre o risco da sociedade E entrar no fica caos. eternamente em berço o que eu acho, esplêndido. o que eu acho que a gente tem de bater aqui é o seguinte: não tem delegacia da mulher? Tem ou não tem? Tem. Não tem a delegacia da criança e do adolescente? Por que não tem a delegacia dos gays? Por que não tem um departamento para eles poderem fazer? Você imaginou, chega um casal de gays lá, os dois linchados, tudo arrebentado, e vai lá numa delegacia e os caras começam a gozar ele. É a mesma coisa de uma mulher que ela apanha do marido, ou do companheiro, ou do namorado, vem tudo machucado embaixo e tem vergonha de falar para o delegado onde ela apanhou. Será que não está na hora de ter uma delegacia especializada, que tenha gente lá competente para agilizar isso daí? Honestamente, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter a ciência e que a lei deve ser cumprida. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. A partir do momento que se eu crio, na minha opinião, uma delegacia específica de homofobia, de registros homofóbicos, alguma coisa nesse sentido, eu acho que, de certa forma, a gente mostra e sem querer, pela porta dos fundos, nós continuamos discriminando. A lei tem que ser para todos. Ninguém pode agredir ninguém. Assim Rogério, como existe quero a tua lei, opinião. assim como existe a lei Maria da Penha, isso não quer dizer que uma mulher pode pegar um pau de macarrão e dar na cabeça de um homem. Mas ele pode se defender, ela pode se defender sim. Eu tenho um cliente que o marido veio por trás e deu uma facada nas costas dela e daí ela morreu. Agora, e se ela tivesse um pau de macarrão, ele não tinha matado ela. E o que eu acho ruim é a situação deles. Agora, doutor Rogério, se posiciona. Eu quero saber, o que o senhor acha? Não, eu acho que não há necessidade da criação de uma delegacia especializada, justamente dentro daquilo que o doutor... Eu estou contra os Haroldo dois, colocou. eu discordo dos dois, vocês são dois chatos. Eu tenho certeza que a doutora Cadê o avião? Adriana Cadê o vai estar do aviãozinho, meu né? lado aqui. Cadê o E avião? eu acho o seguinte... ó, Nós o vamos avião dar uma o poltrona avião dele. especial para o Olha, senhor olha, avião que vai cair. Olha, aí. o meu conselho, não precisa, doutor Olha, Carbone, sabe o que não vocês fazem? precisa. Quando chegar um marginal lá para bater no vocês, dá um cacete neles e leva ele na delegacia preso, tá? Porque ele não podia ter feito isso daqui. E outra coisa, Bandido, ande sempre em grupos. Eficiente, de justiça eficiente. Bandidos fazem arrastão em prédios comerciais de São Paulo. É isso que eu falei agora do avião. O cara Edifício comercial de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, é um dos que sofreu um arrastão nesse domingo, o último dia 23. Dois edifícios comerciais, um deles no Campo Belo, aqui na Zona Sul, e o outro em Pinheiros, na Zona Oeste, sofreram um arrastão nesse domingo, o último dia 23, em São Paulo. Não há indícios de ligação entre os dois casos. De acordo com a Polícia Militar, o primeiro caso ocorreu por volta da 1h30, quando 5 homens renderam o porteiro do edifício localizado na Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros. Eles entraram em algumas salas e fugiram levando objetos. A Polícia Militar não soube informar o que foi roubado. Mais tarde, pouco depois das 6 horas, um grupo de 10 homens invadiu um prédio comercial na Vieira de Moraes, aqui no Campo Belo, Zona Sul também. Os ladrões renderam o porteiro e um publicitário que trabalha no local. Mantiveram os 2 reféns e arrombaram salas comerciais. O publicitário teve o carro, celular, computador e relógio roubados. A Polícia Civil espera agora que os proprietários ou locatários das demais salas compareçam à delegacia para informar o que foi levado. Nos 2 casos, não houve presos, de acordo com as fontes da Polícia Militar. Eu tive um caso em casa. É terrível. Eu moro no último andar do apartamento. Aí entraram lá um grupo de gente, tudo armado de metralhadora. Eu nunca tinha visto arma daquele No calibre. seu prédio, doutor? É. E eles foram batendo na porta de cada prédio, é um por andar, e foram saqueando tudo. Eles vinham com saco, eles levaram tapetes, quadros, joias,
Vocês não vão acreditar, tinha sujeito que tinha cofre, eles desciam aqueles cofres pesados, 200 quilos, eles cortavam no meio da garagem, e todo mundo refém. Mas o que eu fiquei impressionado de ver é que tinha gente dentro, não era vazio como você está falando aqui. E isso daí ocorreu há 10 anos. E daqui para frente, ninguém fala nada. Mas a gente nota o medo dos delegados quando você dá queixa. E o estranho é que esses elementos armados de metralhadora, de armas de grosso calibre, para cortar cofre na frente de você, os cabelos deles eram cortados de um jeito que parecia militar. Eles falavam em rádios entre eles, querendo saber como é que estava a posição da rua, a posição se tinha polícia passando. Eles tinham assim como se fosse uma estrutura toda. E eles olharam para a gente e falaram assim: se vocês derem queixa para nível de seguro, não falem nada sobre a gente, porque na hora que vocês estiverem fazendo a queixa, a gente está olhando. Então, o que a gente nota de verdade é que, além da falta de segurança, a gente vê que tem um grupo por trás disso daí que dá medo. E eu vou falar para vocês, parecia tudo polícia, era estranho o jeito deles. E eles eram frios, calculistas. Teve um senhor que eles agrediram, coitado, ele já morreu, e se agravou muito o estado dele. Eles desciam as mulheres todas praticamente sem roupa, que era cedinho. E a gente não entende como se faz isso. Toda vez que eu acordo cedo e eu escuto um helicóptero passando, a impressão que dá é que roubaram outro prédio. E ninguém fala nada. É como se não acontecesse nada. É que nem essas invasões que o MST faz, que a gente vai falar já já. É tão estranho. Parece que o povo tem medo. Sabe o que a gente parece? Parece que a gente está aqui naquele regime nazista. E como se fossem os judeus temerosos que iam morrer. Eles sabiam que iam morrer, mas não sabiam quando. E a impressão que dá para a gente, aquele que trabalha, que paga imposto, que cria os filhos, que faz de tudo, e de repente você começa a ver cair tudo por terra. Eles já não querem mais só teu carro, eles já não querem mais só a vida da pessoa que está no carro. Eles olham um sujeito que está numa moto, eles já dão um tiro na cabeça do sujeito para pegar a moto. E a gente vê que não tem investimento maciço em segurança. E vou mais além. Se a gente tivesse pelo menos o direito de estar armado, como antigamente a gente tinha, pelo menos tinha a condição de revide. Mas eles fizeram de tudo para desarmar a gente, e agora a gente vê uma situação dessa, como o Haroldo está falando. Doutor Rogério, como é que o senhor vê a situação? O doutor Carbone eu acho que ele usou de um certo eufemismo, mas que deu para o internauta entender, não vamos subestimar a inteligência de ninguém. E eu também acho que as polícias todas devem ser respeitadas, a militar, a civil, a metropolitana, mas nós sabemos que, inclusive, o próprio secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o doutor Beltrame, ele disse assim, olha, infelizmente, nós temos um lado da polícia que são pessoas, são seres humanos, e que nem sempre todos os policiais, todas as pessoas que estão fardadas e que estão representando uma das polícias, são pessoas que agem de acordo com aquilo que pensa a corporação. Eu tenho a impressão que o Dr. Carbone, assim, muito sutilmente quis levantar essa possibilidade que me parece, aliás, nem possibilidade, isso já é confirmado, que muitas pessoas que trabalham com farda pertencem ao crime e muitas pessoas que não estão fardadas pertencem a algumas polícias. Sim, O senhor sem concorda dúvida. com isso? Não, concordo. Porque esse tipo É de uma assalto, situação. como o doutor Carbone colocou, que aconteceu no prédio Prédio dele, sim. e que nós não vamos citar e nada mais, e eu conheço o prédio que o doutor Carbone reside, é um prédio maravilhoso. O cara fez isso com muita tranquilidade. Isso me parece algo muito planejado, entendeu? E mais ou menos assim, olha tem 10 minutos para fazer, hein? Depois daqui 10 minutos a gente chega, hein? Não só com tranquilidade, mas eu acho que você colocou de uma forma correta, Haroldo, com planejamento, com organização, com informação. Com certeza isso não foi planejado, olha, estamos passando aqui, olha, aqui há um prédio comercial, vamos então assaltar esse prédio comercial, vamos entrar nesse prédio comercial. Isso é uma ação planejada.
Mas É é a uma mesma ação dessa, é a calculada. mesma dessa que o Haroldo está falando, é a mesma coisa aqui. Não, sem dúvida, É, nos dois agora, casos. agora, a preocupação da gente, olha, eu tenho o meu escritório. Na frente tem lá uma bandeira do MST e os caras invadiram lá. Aí você vai na outra rua, tem outra invasão. Você vai na outra rua, tem outra invasão. O MST tá dando as cartas e até deu a entender que se a Dilma perdesse, eles invadiam aqui. Não é normal o que está acontecendo. Por que a polícia não dá uma cana nessa gente e põe tudo preso? São invasores. O doutor vai falar aqui o que vai acontecer no caso de uma invasão. É a reintegração de posse, aquela espera, mas eles destroem tudo que tem dentro. Na hora que Mas, você doutor recupera Carbone, a posse do só, seu só, só para imóvel, tá tudo só pra destruído. gente não sair um pouquinho, que eu acho que a gente está saindo um pouco, que são a respeito dos bandidos dos bandidos que fizeram a invasão nos prédios. Eu queria saber do senhor, eu sei que o doutor Carbone teve muita responsabilidade, participou muito da construção, inclusive do prédio. O senhor acha que esses elementos que estão na portaria dos edifícios, esses elementos que recebem visitas, que recebem correspondência, esses elementos eles estão realmente preparados? Porque, por exemplo, eu conheço o prédio do senhor, tem câmera para tudo quanto é lado. Agora, o cidadão que está ali na guarita, será que esse cidadão tem formação? Que sindicato ele pertence? Ele está ali preparado para lidar? Ele tem capacidade para dar segurança a um edifício como é o do senhor? Para começar, que tem um departamento só para isso de segurança. Além da filmagem, das câmeras, eles são treinados para isso. E lá, no mínimo, tem que ter 10 anos de trabalho lá. Senão nem pega. Então, é bem conhecido as pessoas. O que eu falo para você é que quando os caras querem roubar, não tem jeito. É gozado. Eles começam a treinar abrindo as portas eletrônicas, eles têm esquema para isso. O que a gente acha de estranho é que quando eles quiserem invadir, eles vão lá e fazem. Agora, E o doutor Rogério, esquisito é que não tem ninguém pra segurar. antes da gente ir para o intervalo, só um minutinho, doutor Carbone, antes da gente ir para o intervalo, Sim. eu queria saber do senhor, em muitos condomínios nós temos a presença de policiais militares que estão fazendo bico. E que, segundo a Polícia Militar, parece que não é algo muito bem visto Mas e eles não, têm que fazer. não é algo muito legal. Mas ao mesmo Se tornou tempo, tolerável. não é mais seguro, devido à experiência de um policial militar e até por outros motivos, que os prédios tivessem realmente policiais militares que estivessem na sua folga, mas que pudessem estar dentro de uma guarita e dando segurança a um prédio? Seria ideal. Pois é, seria o ideal, mas acontece o seguinte, esse pessoal que fica na guarita, dependendo de como eles são colocados, ou pelo sindicato que eles pertencem, eles são colocados como controladores de acesso, eles não estão lá para fazer segurança. Então, eles são como controladores de acesso, apenas para controlar quem está entrando ou saindo do condomínio. Se são condôminos, se são moradores, se são visitantes, anunciar que está subindo, que está tocando, que está procurando, mas não para fazer segurança. Agora, desculpe, porque eu acho que é importante, porque muitos internautas que estão nos acompanhando agora provavelmente vivenciam a mesma situação que eu vivencio. Num certo lugar, que eu não vou citar, porque, enfim, pode ser uma situação delicada, alguns seguranças de um condomínio que eu conheço são simplesmente seguranças, mas pelo menos 2 são da Polícia Militar. E esses 2 estão diuturnamente, um revezando com o outro, mas armados. Sim, então, aí Isso, eles são ou seja, seguranças. se eles estão armados é porque há necessidade de uma pessoa dessa colocar Mas, respeito Haroldo, na custa entrada. uma fortuna, custa uma fortuna. Essas empresas especializadas nisso chega a custar um funcionário desse R$ 10.000. Fica inviável para um prédio, porque é regime de 24 horas, tem que ter 3 turnos. Exatamente. Vai custar às vezes é mais do que o valor do condomínio. O que de verdade devia ter, deviam ter vergonha na cara e ter polícia em toda a rua. O que eles cobram de imposto aqui é uma fortuna. O que a gente paga de IPVA também é uma fortuna. Depois eles cobram pedágio, eles cobram imposto sobre tudo. Nós devíamos ter grandes policiais armados, com carros blindados, fazendo cobertura para cada rua.
O problema, na verdade, é que não interessa o povo para eles, quem eles querem. Eles querem o povinho lá que ganha aquele merreca saúde lá e vota neles. E só lembrando que pelo amor de isso que o Deus. senhor está falando, Ah. na minha opinião, é que abre brecha para as milícias. Não tem É a menor exata. dúvida. Eu acho que o senhor está falando por não ter condições, porque custa caro e o indivíduo também não tem uma formação, não sabe atirar e tudo mais. Aí que entram as milícias. Mas a milícia é pior ainda, é então, pior, pois porque é. eles começam a vender Mas tudo isso- que é de legal, gás. mas tudo. milícia, para mim, milícia é sinônimo de crime. Olha, essa ideia que o Haroldo falou de colocar o policial militar nas horas que ele pode, nos dias que ele pode, de trabalhar, seria ideal. A própria polícia militar por indicar a pessoa. Tem muita gente séria que trabalha nisso, que é uma maravilha, e eles teriam um salário digno, condizente com a realidade deles. A agência suspende a venda de 65 planos de saúde. A agência suspende a venda de 65 planos de saúde com problemas. E você vai ficar sabendo logo após os nossos comerciais o que você deve fazer. Você chegou aos 58 anos? Prepare-se, o seu plano vai dobrar. E além de dobrar, vem o aumento do ano. 2, um pela sua idade e outro pelo reajuste dos índices que são dados aí pela FGV e vai por aí afora. O que você deve fazer? Se você ganhar 3, 4 mil reais de aposentadoria, dependendo do seu plano, como é o meu, foi para 2.334. Se eu fosse aposentado com teto máximo, eu não teria condições de pagar esse plano. Você está passando pelo mesmo problema? 50 52 6622 ou então aqui pelo chat, como já está aparecendo da Alzira, que daqui a pouco a gente coloca para você ao vivo aqui em plena são 21 horas. Você pode falar com a gente e logo após o comercial, não saia daí, você fica sabendo como você deve agir, porque nós estamos recebendo aqui a doutora Adriana Leocádio, que vai explicar direitinho. Inclusive, ela está acompanhando o meu caso e aqui, semanalmente, eu vou estar atualizando a vocês que passam pela mesma situação absurda. Ou seja, a hora que você mais precisa é a hora que você está ganhando menos, você leva. Como disse ontem, me desculpem o que eu vou dizer, eu sei que é um pouco pesado, mas nós entramos com a bunda e eles entram com o pontapé. A gente volta já já depois do comercial. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Volta aqui pela AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Agora, eu estava até comentando aqui com os colegas da mesa, quando tem um intervalo, o assunto fica muito instigante e a gente percebe que a coisa agora vai pegar fogo. E eu vou passar rapidinho a palavra para ela, que é uma sumidade, sem nenhuma demagogia, a doutora Adriana Leocádio, porque eu vou pegar o meu exemplo para que você, internauta, possa saber o que vai acontecer com você. Eu completei 59 anos, dia 1º de setembro, o último passado. E quando completei 59 anos, de R$ 1.200, o meu plano de saúde passou para R$ 1.900. E, na sequência, eu recebi mais um aumento de por volta de 18%, acho que 18%. Enfim, de 1.200 foi para R$ 2.334. E a minha primeira pergunta, e depois os doutores também vão discutir, para a doutora Adriana Leocádio, é o seguinte: se eu ganhasse o teto máximo do salário mínimo, eu estava literalmente fora desse plano de saúde. Não poderia pagar esse plano de saúde. O que uma pessoa, nas minhas
condições, deve fazer. E vou dizer que você, internauta, fique sempre ligado aqui às quartas e às quintas-feiras, porque ela vai acompanhar o meu caso e, de acordo com o que for acontecendo, eu vou antecipando, porque você, mais cedo ou mais tarde, vai passar por isso. Doutora Adriana, a senhora já pegou o meu caso, amanhã eu tenho que pagar R$ 2.334. Vai depositar? Amanhã eu tenho que Precisa. depositar. Ele vai fazer. Não adianta. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Aqui na mesa. Eu estava acompanhando ali atrás e vendo esse debate bem caloroso entre vocês, hein? Estava vencido aqui, hein? Eu estava mediando ali, eu vou vir te reforçar aqui, doutor, viu? Só para reforçar aqui o time. Em relação ao caso do Haroldo, na realidade, isso é um abuso, está acontecendo assim, eu diria, no mínimo de 30 a 40 ações por mês dos escritórios especializados em direito de saúde, sem contar como os doutores aqui têm experiência nos seus escritórios e fazem isso. E, na realidade, assim, nós estamos vendo um momento que a saúde está abandonada em todos os aspectos, pública e privada. Hoje, a ANS, eu sempre digo com maior tranquilidade, que é a raposa cuidando do galinheiro. Ela é controlada pelas 37 maiores operadoras do Brasil. E com toda a anuência, infelizmente, do nosso governo federal. Com isso, criou-se o famoso contrato corporativo, onde você adere através de uma corretora, que, com toda a liberdade, eu vou falar porque eu sou fundadora de uma ONG, eu represento o cidadão para isso, que é a Qualicorp, quem conhece no Brasil inteiro, você vai entrar numa entidade de classe e vai fazer parte de um grupo. Isso vai onerar as suas despesas mensais absurdamente, porque além dos teus 2 aumentos que você mencionou, Haroldo, você ainda pode vir a ter o aumento de sinistralidade, que é o consumo que aquele grupo a qual você faz parte está tendo por ano. Por isso que ficam esses valores estrondosos. E, como a anuência do governo brilhantemente, nós não temos mais o famoso plano individual, que é aquele que, quando se existe, é taxado pela ANS, você tem uma aplicação somente da inflação anual, que inflação essa, diga-se de passagem, para o individual esse ano foi quase 10%, e o de vocês está em 20%. 17%. Né? Quer dizer, que absurdo. Vai variar, porque vai de 17 a 22, depende do plano e o grupo que você faça parte. O caminho mais correto que nós temos tido sucesso até hoje sempre é ingressar com uma ação com uma obrigação de fazer na área civil, pedindo uma tutela recursal, onde você vai suspender imediatamente o pagamento do seu boleto e vai pedir ao juiz que seja emitido um boleto imediato para que você pague no dia seguinte com o valor que era devido antes do seu aumento. Por que o seu caso é 59 anos? Justamente porque você está num contrato corporativo. Então, para fugir e burlar o Estatuto do Idoso, que configura a partir dos 60 anos, aí sim é proibido absoluto, as operadoras utilizaram essa manobra, que, graças a Deus, já está pacificado pelo Judiciário como sendo uma manobra leviana e abusiva. E não só os 59 anos, aqui que me permitam, o Haroldo tem uma filha que faz parte com ele no plano, que teve uma mudança agora, me parece, por causa de 20 e poucos anos dela de mudou. Quer dizer, isso é um absurdo. Você começa a cobrar as mudanças a partir de cada 5 anos, mudanças. Isso é um completo abuso. Quer dizer, você não usa. E aí eu vou fazer um gancho com a história do avião. Tá? Eu faço aqui uma previsão agora, que até às 0 horas de hoje, no mínimo, nós vamos ter 20 negativas de atendimento por parte dos planos de saúde em 4 grandes hospitais de São Paulo. No mínimo. Não cito até o nome. Eu garanto que nós vamos ter aí, no mínimo, umas 10 no Einstein, umas 10 no Oswaldo Cruz, umas 10 no Sírio-Libanês, por aí. Só até às 0 horas. Ó, nós estamos falando às 9h15 da noite. Aí vai ter gente entrando no PS, que paga esse valor que você está pagando para mais, que vai precisar de um tratamento e vai sofrer uma negativa. E aí, doutor Carbone, o senhor que também trabalha nessa área aí, como é que o senhor me vê tudo que ela falou? Eu fico apavorado, viu, porque a doutora Adriana falou. Mas o problema é que já é maquinado isso daqui. Primeiro que essa Qualicorp, ela faz uma propaganda enganosa. Exatamente. Ela vai lá na Associação dos Advogados, eu sou advogado, ou vai em qualquer outra, e eles começam a dizer que você vai pagar 30% a menos, 40% a menos. E o gozado, que é tudo mentira. Depois que ele pega você, é o trouxa, aí eles começam a cobrar. E o problema é sério, Haroldo, quando começa a chegar nos 59 anos.
Porque você não consegue passar para outro. Não, você não muda de plano. Não passa mais. Aí Então, você tem carência, e eles você não é são tão aceito. safados, eles mandam uma cartinha para você. Ó, você está no período, se você quiser, como é que eles falam o nome gozado? Para sair de De imigração, mas você tem pode outro nome. portabilidade. Portabilidade. E eles pegam e você pode escolher outro. Aí o que eu fiz? Já estava com o saco cheio do que eu tô, fui procurar um que o meu banco, para ver pelo menos eu tinha mais facilidade lá. Aí você vai, o preço é maior do que você está pagando. Agora, a tristeza que dá é o seguinte, quando a gente chega nos 59 anos, e agora eles estão querendo fazer a aposentadoria para 75 anos. Um absurdo isso, né, cara? Mas quando chegar nos 59 anos, já está pensando em dar uma parada. Tirar o pé do acelerador. Gozado. Aí você vai para aposentadoria. Aí você manda buscar o teu quinis, todo mundo tem que pegar o quinis para ver como é que tá. Aí você olha o quinis, dá entrada, você está esperando lá 8, 10 salários mínimos por mês, e você paga a metade. Exatamente. Aí você tem que entrar com uma ação para ficar esperando 5 anos para eles falar que você tem direito, que está lá escrito o direito deles. Aí, ao mesmo tempo, você entra nesse plano de saúde que era baratinho, está ficando uma fortuna. O Haroldo falou que dobrou dele, quase que dobrou. Haroldo, vem muito mais. Chega a 200%. Chega a 220%, 230%. Agora, a minha preocupação, doutora, de verdade, é que eu prefiro pagar. Eu continuo pagando e peço de volta. Mas se não fizer o depósito judicial, em juízo, eu peço cumulativo, se me dá liminar para depositar em juízo o próprio valor que eu entendo. É uma possibilidade. É um caminho processual, mas doutor, é por causa da rescisão de contrato. Não, o contrato só pode ser rescindido após 60 dias, se você ficar sem pagar. Mas é bastante. Mas e a liminar, multa que ele vai enfrentar, o Haroldo, numa situação dessa? Uma liminar sai em 12 horas. Eu entendi, mas a liminar, olha, tem juiz que não dá. Você tem que gravar para o tribunal. 5 dias. Eu posso falar uma coisa? Olha, eu estou na ONG, a gente tem uma média aí de quase 90 a 100 ações por mês, independente da área, tá? Até hoje, em 15 anos, não tem uma causa perdida. E eu não digo que isso é mérito, eu não assino o processo, não é mérito da Adriana. Isso é mérito de um corpo jurídico que só atua nessa área. Tá? Não temos uma ação que eu te diga assim, olha, lamentavelmente perdemos, não deu certo. Não, graças a Deus. Então, o caminho que a gente encontra, depois de muito estudo, eu comecei fazendo ação só contra o Estado, porque nem existia a Lei 9656, que rege os planos de saúde, que surgiu em 98. Então, a gente trazia lá o quimioterápico importado, que custava, na época, R$20 mil a caixa, pelo governo pagar. Então, para qualquer cidadão brasileiro, conforme nossa Constituição bem diz, né? A hora que surgiu a Lei 9656, que foi sancionada, aí nós começamos a entender esse mercado, que até então não existia esse conceito plano e seguro-saúde, e começamos a atuar fortemente nessa área. Então, hoje, assim, não existe como, se você for supostamente descredenciado, só pode ser mediante após 60 dias consecutivos ou não, sem estar pagando. E se isso vier a acontecer, você também vai ser reintegrado no seu plano, ainda com dano moral, rapidamente. Mas a minha dúvida, doutor Rogério, o dano moral, ela fala em tentar regular uma situação que é meio assim, não está muito clara. Na ação dela, ela quer o objetivo a redução do valor. Sim. Eu quero saber se ela pode entrar junto com uma ação de danos morais, porque ela já está dando uma segunda hipótese para dano moral. Mas eu acho que já tem o dano moral no momento que o Haroldo recebeu a intimação, que ele tem que pagar o dobro. E que ele teve que constituir um advogado. Se ela é especializada, é legal. Mas tem que pagar advogado. E por que ele entra numa fria dessa? E como é que fica uma situação dessa? Outra coisa, se o Haroldo pegar os honorários da senhora e colocar lá, o juiz não paga. Por que ele não paga? Não é normal. Desculpa, Rogério, você chegou onde eu queria falar. Qual é a função nossa da ONG? Não é motivar e ficar propondo ações. É justamente, exatamente ao contrário. Nós queremos sim chamar a atenção das entidades, dos governos e brigar com. Mas você acha que eles estão interessados nisso? Pelo amor de Deus, eles devem estar esperando grana desses marginal aqui, lá para cima, para eleger alguém. Não é normal, não é normal. Isso já faz parte. Mas eu estou preocupado. Uma entidade chamada FENA Saúde? FENA Saúde. Já ouviu falar? Federação Nacional de Saúde Suplementar? São simplesmente os maiores as empresas que bancam esses grandes políticos eleitos. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que qualificar. Hoje, somente 2% vão à justiça de 60 milhões. Isso faz cosquinha. Isso não incomoda.
Entendeu? Então, deixa lá, vamos deixar tocar, como tá, porque nós estamos ganhando. O que a gente tem que trazer é a consciência e cobrar as entidades públicas para que elas venham a fazer a ANS ter o fator dela, que é regular esse mercado. Enquanto nós tivermos como presidente da ANS o presidente da Qualicorp, o senhor Maurício Sesquim, isso vai continuar acontecendo. Aí, 50-52-6622, você está vendo aí o debate que está saindo aqui na mesa, porque acho que só quem escapa aqui dessa majoração desse preço aqui é o doutor Rogério e a doutora Adriana, porque eu e o doutor Carbone nós já estamos sambando aqui nessa situação. 50-52, você faz uma pergunta para a doutora Adriana, doutor Carbone, o doutor Rogério, que nós estamos discutindo os planos, os reajustes de planos de saúde. Doutor Rogério. Olha que interessante o que a doutora Adriana colocou. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é para regular o setor, ele não regula o setor, ele regula o setor econômico. Das operadoras. Das operadoras. Das 37 maiores do Brasil. Ele não está para verificar quais os abusos contra o consumidor. Ele não regula o setor da saúde em favor do consumidor. Ao contrário, ele vai para o poder econômico. Então, ele regula em favor do poder econômico. Tanto que nem se consegue mais aderir a planos individuais. Você é obrigado não a se aceita vincular. mais. Você é obrigado a se vincular a um plano coletivo, Hoje, um plano de uma entidade de classe. A Qualicorp tem categoria para vendedoras, isso não é nenhum desmérito que eu vou falar, mas vendedoras tipo Avon, Natura, você tem esse grupo. Não se resume mais à ordem, aos engenheiros, aos Mas tem uma coisa pior, quer dizer, a sinistralidade que eles falam, a partir do quê? A partir por exemplo... Mas eles inventam uma história. Como é que ele vai conseguir provar? Não existe, não existe. É claro. Nação, você ganha. O que eu acho de verdade, eles querem explorar o povo de uma maneira tão grande, mas tão grande, eles querem tirar tudo da classe média. Porque rico de verdade, eles se põem em Miami. Então, é a classe média, é aquele que está tentando, é o burguês, é aquele que quer ter alguma coisa, quer fazer os filhos estudar, não é normal. A escola subiu de uma maneira terrível. O seguro-saúde de uma maneira absurda. Como é que a gente vai conseguir conviver com isso tudo? O seguinte, qual é a função básica hoje de todas essas agências reguladoras que nós temos em Brasília? Mas aquilo é tudo acerto lá, é tudo corrupção. ANAT, órgãos políticos, Por isso, deixaram de ser órgãos reguladores. Para jogar em favor de quem? Desse setor que está ganhando dinheiro, dos bancos, das operadoras, das empresas de telefonia, das companhias aéreas. Ninguém está interessado no cidadão. Ninguém está interessado no consumidor. Essa é a grande verdade brasileira. Agora, sabe uma coisa que eu gostaria? Depara com a dor. Eu tenho certeza que o internauta também deve estar se perguntando. Me parece até perverso. Fica assim, parece que unânime pelos três doutores aqui, das irregularidades cometidas pelos planos de saúde. Se essa irregularidade existe, quer dizer que o certo é que cada um de nós prejudicado entre com uma ação. Mas, meu Deus do céu, me desculpem, eu não sou advogado e vocês vão relevar a minha ignorância. Mas será que não seria o ideal, o contrário? Existir uma norma para evitar esse monte de processos que me parece um contrassenso. Quer dizer que eu tenho que entrar com um, o doutor Carbone tem que entrar com outro, que é um outro plano, ele com outro, e não poderia existir uma regra, tem que ser assim para todos e acabou, até para mesmo poupar um pouco o juiz, diminuir o número de processos. Você está falando de uniformização de jurisprudência. Eufemia, eu acho. Acho que é uma coisa... Desculpa, eu acho que até tem. Essas normas existem. Talvez essa seja a função da ANS. Há pouco tempo nós não vimos na mídia aí que as operadoras de plano de saúde estavam sendo anistiadas numa suposta multa de 2 milhões uma fortuna. Que o Senado estava anistiando. Imagina quanto deram para os caras para fazer essa anistia. Sabe? Agora o problema é o povo, nós estamos sofrendo, gente. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter mais saúde, aí nós vamos ter que depender de ir nesse SUS maldito, que os coitados têm de ir lá e morrem na porta. Não é normal o que está passando. Qual é o governante? Ninguém. Outra coisa, eles trazem aqueles
aquela turma de vagabundo da Venezuela Da para Colômbia, tratar aqui da de Cuba, graça, de graça. Mas o povo não tem esse tratamento. Se ele chegar e precisar de um médico, aquele cair na rua aqui, os caras deixam ele morrer lá numa boa, não estão nem aí. Agora pega, vem um marginal, um comuna sem vergonha aqui, ainda traz a babá dele com uma arma junto, e esse sujeito é tratado de graça aqui, porque a Dilma manda pagar. Não é normal o que está acontecendo no Brasil, Carbone, não é o senhor já normal. conseguiu ser atendido, por acaso, alguma vez no Einstein, no Sírio, no Santa Catarina, pelo SUS? Não, ele nem entra. Não, Mas tem ele uma tem um coisa convênio, gozada. né? Mas Ele olha, atende pelo mas SUS, se ele é você filantropia, pegar né? e vai num hospital desses daqui com um seguro saúde caríssimo, você fica esperando, tá parecendo SUS. 3 horas e É, meia. é. Justamente isso. Olha, Você paga deixa eu contar. 2.000 para não ter o atendimento. Eu pago de 4 qualidade. pau. Hã? Posso contar para você o que acontece? É o seguinte, Ah. sabe quanto é uma consulta que um plano vai pagar para um pronto-socorro, em média? É de 50 a 100 reais. Então, hoje, qualquer pronto-socorro está atendendo todos os planos de saúde. Por quê? Sabe onde o hospital vai ganhar? É quando passou daquela necessidade de entrada do PS e você vai virar numa cirurgia. É o que eu falei. Por isso que eu aposto como, não preciso fazer previsão, que nós vamos ter no mínimo 20 negativas, por isso. Eu entrei lá, passei mal, tenho direito ao PS de tal hospital, do Einstein. Pô, mas eu infartei e vou precisar fazer uma angioplastia. Ai, vai na internação, seu plano não paga. Não paga, é. E aí? Aí uma liminar. E aí? Tem que ter um advogado Aí vai ter atrás alguém- fazendo. Então, mas já vai ter. Olha o é. mercado. Vai ter alguém lá no hospital, alguém que já vai até te dar o cartão do advogado. E já vai falar para você, ó, procura esse cara aqui que esse é o fera. Esse resolve o seu Quer problema. dizer que eu vou Exatamente, com, Haroldo. numa mão eu vou com o cartão e na outra com o coração. Exatamente. É, mas, E aí, Haroldo, ou então sua família Mas vai o problema é vender você o tem que ter apartamento, dinheiro. vai Você fazer tem que um ter dinheiro, vai ter que ter financiamento, dinheiro. Vai fazer, É. porque não vai deixar você morrer, porque é o emocional. É, você não morre da doença, você Olha, morre da grana. São Não quase tem para. Que pena. 9h25. É. Soluções. Porque o programa está acabando e tenho certeza que o internauta quer ver uma luz no final do túnel. O que é que podemos fazer para mudar essa situação caótica e perversa com o cidadão brasileiro? Eu acho que a primeira coisa é continuar tendo, primeiro, acesso à informação. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para todo e qualquer brasileiro é ignorar os seus direitos. Eu recomendo, o doutor está aqui do lado, que é professor, eu recomendo a todo mundo, leia só a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º. Tenha só um pouquinho, uma pinceladinha Mas dos é seus inviável, direitos não básicos. existe ler. O cara lê e não entende Pra nada. depois, mas na Constituição Mas eu é acho muito que dá. triste. E depois vai à luta. Vocês têm que arrumar uma entendeu? advogada que nem essa daqui para poder fazer um direito que já devia ser adquirido, Que que já era é de normal, fato e que não tenho o nosso que ingressar governo agora. não faz nada. Exato. Então é o seguinte, nós não temos segurança, nós não temos saúde, tá todo mundo ferrado. Ainda eles querem enfiar a gente no comunismo, que é uma merda, vai ficar que nem lá em Cuba, aquele lixo daqueles dois débil mental, daqueles irmãos, que vão ser a mesma coisa aqui. O que a gente quer? A gente não quer uma monarquia, não quer colocar um cretino lá a vida inteira para roubar a gente e para ser Deus. Nós estamos precisando de gente que dá saúde para o povo, dá educação, a gente paga imposto para isso, dá segurança. A gente não entende mais o que está acontecendo aqui, mas o povo finge que não entende. E os judeus aconteceu a mesma coisa. Eles acharam que não ia acontecer nada e acabaram morrendo tudo. E a gente não quer que aconteça de novo isso aqui no Brasil. Não é normal o que está acontecendo aqui. Precisa acabar com isso. Vem um vagabundo do MST trazendo problema para a gente, invadindo invasões. Isso não é normal. A gente tem de mudar. Olha, a situação... Falei para vocês que a situação ia queimar aqui nessa tribuna, porque realmente é horrível você pagar, e quando você precisa... Tem que pagar. Tudo o que vocês ouviram aqui. E depois tem outra, né? Se você sai dessa situação que a doutora Adriana colocou, de um pronto atendimento para um segundo atendimento, ao invés de os caras estarem com o seu prontuário médico, eles estão com o cartão de um advogado. Meu Deus do céu, tem coisa errada. É um mercado que se abriu, né? Rogério? Não tem muito. Como é que a errado, gente muito faz? errado. Enquanto não houver respeito, enquanto nós pensarmos que essas situações, o poder econômico, passar por cima de toda a Constituição, passar por cima de todas as leis, nós vamos viver esse caos que o doutor Haroldo está indignado, que o doutor O senhor Carbone se está lembra indignado. o senhor se lembra que a Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela só existiu porque ela recorreu à OEA.
Sim. A Maria Sim, da Penha. sim. Mas E a ela teve impressão de que eu ficar tenho- aleijada, e a impressão que ela eu teve de tenho- ficar, ela não anda Então, mais, ela mas a está... impressão que eu tenho e o medo que eu tenho é que para que sejamos e tenhamos um atendimento digno, como vocês acabaram de colocar, talvez nós tenhamos que recorrer também ao OEA, porque quantos casos, doutor Carbone, doutor Rogério, doutora Adriana, quantos casos vocês já não viram de o cidadão estar com uma ordem judicial na mão e, mesmo assim, a instituição é tão desacreditada e desrespeitada que Não o cidadão... cumpre, tem hospital que não cumpre. Isso aí é E pior quando a ainda. ordem, aí e vem quando a a multa. ordem não é sequer Ângelo. concedida. Isso é pior ainda. Quando o hospital, a pessoa não tem condições de ter alta e o hospital fala, você vai ter alta hoje. Você E não os pode. familiares sabem que não tem condições, não tem a menor condição Mas de ter não alta. assinem e não saiam. Ninguém é obrigado. Eu quero ver o hospital que vai botar o paciente na rua. O problema é que a família, às vezes, na ânsia de querer ir para a sua casa e sair do ambiente, assina. E não Pois entende. é, Não então, assinem. Se vocês exatamente. estão nessa situação, não saiam, não Doutora, assinem. mas ela é uma pessoa que está vulnerável, está doente, a turma não entende, ninguém está querendo assinar mais nada para ficar responsável. Um dia desse eles negaram um monte de coisa, veio uma cobrança de 1.200.000 para uma senhora que não tem uma casa que Absurdo. vale 200 mil. É muito triste o que está acontecendo aqui no Brasil, não é normal. Agora, é legal para o Haroldo que ele tem um advogado bom que faz, o doutor é especialista, ele faz, mas eu estou preocupado com o povo. É o povo que paga esse lixo, esse seguro-saúde aí, e no final não dá para fazer nada, porque ele só tem o direito de pagar. E se atrasar um mês, perde. Então é muito ruim. A doutora fala em 60 dias, 30 dias eles não atendem mais nada. Agora, se eles negam tudo, você pagando direito, como é que fica? E eu fui no Oswaldo Cruz, quebrei o pé, fui para lá, fiquei 6 horas esperando. Parecia INSS. O meu filho caiu de moto na rua, não queriam levar ele para lá. Então é estranho. E outra coisa, nem entra no hospital se não mostra o cartão de convênio. Quer dizer, na verdade, o povo está Se mostrar o de frito. crédito, entra, né? É, o cartão de Bom, crédito. gente, nós estamos chegando já aí ao crepúsculo do programa. É uma e pena. eu vou pedir, realmente é uma pena, vocês estão vendo que o tema é polêmico, o telefone aí não parou de tocar, são inúmeras perguntas, mas algumas já foram respondidas pelos temas que foram abordados, mas eu vou pedir apenas 30 segundos para cada um dar as suas conclusões a respeito desse tema que eu tenho a impressão que o Dr. Carbone provavelmente vai pedir que, em uma próxima oportunidade, voltemos ao assunto, porque me parece que ficou uma situação aí pendente e nós não temos direito, certeza do que fazer, porque às vezes até com uma sentença judicial, nem assim o hospital atende. Doutora, já agradecendo a doutora Adriana Leocádio, 30 segundos para suas considerações finais, devido já estarmos estourando aí horário, né? o horário do programa. Primeiramente, só quero agradecer, foi um prazer estar aqui, eu acho que tem muita coisa para falar nessa área, é lamentável tudo isso, não quero virar estatística, por isso que eu concordo um pouco com o Dr. Carbone em algumas áreas lá que vocês falaram desde o começo do programa. Espero poder contribuir com vocês em tudo que for necessário. A ONG está de portas abertas para isso. Não cobramos nada para fazer qualquer tipo de consulta, aconselhamento. E agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Dr. Rogério Ribeiro Celino, ele que, além de um grande advogado aí de conhecimento e repercussão nacional, também é professor universitário. Seus 30 segundos para suas considerações finais. Pois é, eu queria dizer o seguinte, o Dr. Carbone colocou aqui que ele está preocupado com quem não tem aí a possibilidade de atendimento. Se você pode procurar aqui a ONG, né, da doutora Adriana, se ainda assim você não tiver condições as defensorias públicas dos estados, elas têm profissionais competentíssimos dentro dessa área de saúde, dentro dessa área de defesa do consumidor. Não transija com o seu direito, não deixe de reivindicar o seu direito. Se você não consegue solução por via extrajudicial, não deixe de ir na justiça, não transija com o seu direito. Vá a fundo, busque o seu direito. Se você não tem condições de contratar um advogado particular, procure a Defensoria Pública do seu estado, que ela está aí para lhe atender. Doutor Ângelo Carbone, 30 segundos. Quero suas lembrar para você o considerações. seguinte, não dá para pagar mais seguro-saúde, não dá para pagar mais essas porcariadas todas, não paga. Agora exige do SUS. Não conseguiu, chama a polícia.
Não conseguiu, chama a imprensa. Não conseguiu, chama a gente. Mas não deixa de se tratar, não. E eu vi um dia desse lá no Twitter, vocês devem ter visto um senhor que colocou um papel lá, um painel, eu preciso de um exame, está com câncer. E esses vagabundos não dão esse exame para ele. Eu não entendo por que dão para Dilma, por que dão para o Lula, por que dão para esses marginal que vem lá Venezuela e o povo não tem esse direito. Exijam, leva na imprensa. Eu tenho certeza que vai vir essa medicação rapidinha para vocês. E lembra do seguinte, nós estamos aqui para tirar suas dúvidas e para unir com vocês para um Brasil melhor. Boa noite. Agora, só para concluir um pouquinho, Haroldo, desculpa interromper, Que é uma informação eu coloquei, importante. é uma informação importante, eu coloquei aqui a Defensoria Pública, existem também os juizados especiais cíveis. Esses juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos, você não precisa sequer de advogado. Você vai no fórum, todo fórum cível tem aí o juizado especial cível, você não precisa de advogado, vai, coloca a sua reclamação é reduzida, é colocada, é tomada a termo, é colocada no papel por um profissional dentro do fórum e isso vira processo em 12 horas você está com a liminar. Bom, Obrigado, gente, Haroldo. todos aqui tiveram os seus 30 segundos. Eu só quero 15 segundinhos para dizer o seguinte. Foi colocado, inclusive, que até em último caso, como disse o Dr. Carboni, chame até a polícia para que você seja atendido. Eu só queria lembrar que, recentemente, um pai chegou desesperado num hospital com um filho que tinha engolido uma moeda. E ninguém queria atender porque tinha que fazer ficha e ele falava, meu filho está com uma moeda, ele engoliu uma moeda, está presa aqui na garganta. Sabe como que ele foi atendido? Ele arrebentou tudo. Chutou porta, chutou UTI, até que encontrou um médico que falou, salve meu filho, e o filho foi salvo dessa forma. Isso é que eu mais temo, isso que é o mais lamentável. Mas nós estamos aí chegando a mais um ponto final no programa Pergunte ao Dr. Carboni, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, o mesmo na quinta-feira. Hoje uma exceção, mas quarta-feira aqui estaremos, contando com a sua colaboração e agradecendo de nos receber até esse momento em suas residências. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser.